Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama, estou começando agora mais um Conversando com Gama. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito palpitante e necessário para a sociedade, tanto secular quanto a sociedade cristã. Hoje nós vamos estar tratando uma temática sobre família emocionalmente saudável. A gente vai tratar hoje sobre a saúde emocional da família brasileira e, no nosso caso, a família cristã. Antes disso, eu quero lhe convidar a você nos prestigiar, se inscrevendo no nosso canal, fazendo um like, apertando o sininho, porque o YouTube vai entender que este conteúdo ele é salutar e ele faz parte de um processo de construção para o bem social da humanidade. Então, nos dê esta força. Pois bem, saúde emocional da família. Nós vamos estar falando hoje sobre família emocionalmente saudável. E para falar deste tema, eu estou tendo o privilégio de estar recebendo hoje, no Conversando com Gama, um dos homens desta geração que tem se aprimorado, aperfeiçoado e se preparado para estas temáticas. Ele é pastor, ele é escritor, ele é psicólogo, terapeuta familiar, é um teólogo, é pai, é avô, é pastor de uma igreja abençoadíssima e, além de tudo, é um abnegado servo de Deus. Eu estou me referindo ao meu convidado especial hoje, ao pastor e terapeuta familiar Alex Alves. Pastor Alex, bem-vindo ao Conversando com Gama. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui, poder participar, desse podcast. Eu acredito que vai acrescentar muito para muitas famílias e verdadeiramente esse é um tempo de experimentarmos uma cura de Deus e eu acredito sim em famílias emocionalmente saudáveis. Não dá para se pensar em família perfeita, perfeição no céu, mas emocionalmente saudável é possível e eu creio que é o que Deus tem preparado e reservado para as nossas vidas. Vamos juntos. Muito obrigado desde já por atender o nosso convite. É sempre honroso recebê-lo, porque o senhor, além de ser um homem preparado, é uma bênção, é saúde para nós. Pastor Alex, e nesse sentido, psicólogo, terapeuta Alex Alves, nós percebemos hoje as famílias mergulhadas constantemente em grandes crises. Aí eu pergunto ao senhor, nesta temática, qual é a base para que possamos ter uma família emocionalmente saudável? Bem, pastor Cláudio Gama, quando pensamos em base para famílias emocionalmente saudáveis, é claro, precisamos ser remetidos imediatamente a um princípio da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela trata de princípios e se formos guiados por esses princípios, automaticamente teremos vida e também teremos uma saúde emocional saudável. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, há um texto muito conhecido que é utilizado normalmente numa cerimônia de casamento, diz a seguinte: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher e se tornarão ambos uma só carne. Ou seja, o texto diz que tem que deixar para se unir a um homem ou a uma mulher. E nesse momento
A Bíblia está apresentando um princípio para uma construção saudável de uma família. Primeiro, o casamento e, logo em seguida, uma família que inaugura com a chegada do filho ou dos filhos, né? E esse texto diz o seguinte, que tem que deixar pai e mãe. Então, o primeiro princípio, o primeiro ensinamento é deixar. Logo em seguida, tem que pensar o seguinte, deixar, mas deixar com paz. Não dá para deixar com pendências afetivas. A questão é que as pessoas, elas simplesmente querem deixar, mas não querem pensar em uma cura, eles não querem pensar numa paz, eles não querem pensar na bênção dos seus pais, querem simplesmente deixar. Isso aqui não vai produzir saúde, prosperidade, muito pelo contrário, o efeito é contrário, né? É redundante, mas é isso mesmo. Por quê? A pessoa pode sair de uma família, mas sair com pendências, sair fugindo, se utilizando de mecanismo de defesas para poder deixar o pai e deixar a mãe. Como é que funciona isso? A moça, né? Ou ela vai sair de casa porque não está conseguindo mais dar conta do relacionamento dela com seu pai. Ela não consegue mais se submeter à autoridade do pai. Ela tem algum tipo de feridas em relação ao pai, algo que ela não conseguiu dar conta na relação com o pai, e aí ela acredita que ela vai encontrar um homem e ele vai ser o príncipe encantado e que ela vai encontrar a felicidade. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Uma outra coisa é o homem. Ele deixa a casa, né, mas está com uma trinca com a mãe. O relacionamento dele com a mãe não é um relacionamento saudável. Deixa estar que a mãe é a primeira mulher que ele conheceu na vida. A primeira mulher que ele conheceu. Então, se ele não conseguiu dar conta do relacionamento dele com a mãe, automaticamente ele vai ter dificuldade no relacionamento com a mulher dele. E aí, o que vai acontecer? Eles vão casar pensando que vão encontrar a felicidade um no outro. Na verdade, eles estão levando uma bagagem para dentro do casamento, e no casamento surgem os primeiros conflitos. E quando surgem os conflitos, eles não conseguem encontrar uma saída. Por que não conseguem? Porque a saída está exatamente na maneira como eles deixaram. Deixaram acreditando que conseguiriam resolver, mas na verdade isso não é possível. Então quando a gente pensa em base para uma família emocionalmente saudável, tem que pensar em deixar pai e mãe, mas pensar em deixar com paz. Isso que vai produzir um casamento e um relacionamento saudável. Então, isso é algo muito importante, esse fato, essa explicação que o senhor está trazendo, porque significa dizer que este filho, esta filha que tem um relacionamento doentio, que é um relacionamento totalmente fragmentado, e quando ela deixa o pai e a mãe, se não resolver isso antes do casamento, vai reproduzir esse sintoma, essas feridas. Aí, às vezes, a pessoa vai para um novo relacionamento em busca de uma felicidade e se equivoca, porque os mesmos problemas são evidenciados, significando que feridas que deveriam ser tratadas lá não foram tratadas. É justamente isso. Então, esse deixar é um deixar onde faz uma separação, mas que essa separação elas têm que estar regida aí com o vínculo da paz. É justamente isso? Exatamente, exatamente. Como saímos da nossa família de origem, inclusive vai definir se estamos liberados e preparados para uma vida adulta ou não. Como saímos define tudo, né? E as pessoas, elas não conseguem olhar para isso. Elas simplesmente encontram o homem ou a mulher na busca, apresentando as suas carências afetivas, né? Mas elas acreditam que o outro vai dar conta das suas carências afetivas. Quando, na verdade, tudo isso deveria ser tratado dentro de casa, na família. E uma outra coisa, vale ressaltar que
para termos uma família emocionalmente saudável, precisamos pensar no seguinte, precisamos fracionar isso aqui. Existe uma família de origem, que é onde a pessoa foi originada, porque alguém sai da barriga de uma mãe e automaticamente é inserido na barriga de uma família. Então essa é a família de origem. E existe a família nuclear, aonde esse casal, eles estão no núcleo. Então, a partir da chegada do primeiro filho, eles estão ali no núcleo. Então, validar a família de origem, reconhecer a família de origem e sair debaixo da bênção é fundamental para um equilíbrio emocional. O senhor falou uma palavra aí muito interessante, que é sair debaixo da bênção. Porque hoje a gente vê uma tentativa de construção de família que, quando a base que está fundamentada no pai e na mãe, que é os dois pilares, né, biologicamente falando, eles já vão receber uma notícia atrasada de um relacionamento que já está acontecendo. E muitas das vezes saem sem a bênção dos pais. E o que é tão grave pelo que o senhor está expondo é que esse filho, esta filha, no caso um filho, que teve problemas de relacionamento com a mãe e sai sem a bênção da mãe e deposita tudo na nova esposa. Aí chega um momento que olha para a esposa e visualiza a figura da mãe. Aí aflora todas as dores, todas as feridas. Aí, com isso, significa que não consegue ter uma família saudável, é isso? Exatamente. E é tão interessante isso, pastor, que o casal, eles, no momento em que eles se encontram, né, um homem, uma mulher, eles são atraídos e envolvidos por causa das suas carências afetivas, né? Então, isso aqui é a base, tá? Todos vão se encontrar por causa das suas carências. Só que essas carências, elas acabam de alguma forma, no primeiro momento, sendo supridas pelo outro. Porque as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, eles apresentam um cartão de visita. É como se fosse um cartão de visita. Já viu aquele cartão que você recebe, diz que faz isso, faz aquilo e tal, mas na verdade, quando você vai ver na prática, não tem tudo aquilo para oferecer. Aquilo ali não é uma realidade. Na verdade, aquela pessoa, ela forçou muito para poder se posicionar daquele jeito, como se fosse a pessoa que fosse dar conta das carências do outro, mas na prática ele não consegue, aquilo cansa. Aquilo pesa, porque ninguém consegue dar conta da ferida, da carência do outro. Ninguém consegue suprir a carência do outro. Agora, é claro, algumas pessoas acreditam que são capazes de suprir carências. Isso aqui é um verdadeiro engano, porque não é possível. A pessoa fica extremamente cansada, a pessoa se anula e não deixa de viver com liberdade. Ela não consegue ter liberdade para viver dentro de uma relação, dentro de um casamento. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Mas por que tudo isso? Porque ficou uma pendência dentro de casa. Aí, depois desse primeiro momento que eles se encontram e se relacionam, o que vai acontecer? Aí vem as questões da vida, a problemática da vida. E aí surgem as crises. Por quê? Porque a mulher, ela encontra naquele homem os mesmos defeitos do pai, que ela julgava que o pai tinha. E o homem encontra na mulher os mesmos defeitos que ele julgava que a mãe tinha. Então, todas as vezes que esse homem trouxer um comportamento, semelhante ao do pai dela, logo vai ter uma explosão. Assim como também ele vai ter essa explosão quando ela apresentar algo semelhante da mãe. Então, isso aqui é algo que os casais eles não observam e buscam de várias maneiras algum tipo de resposta, mas não encontram. Mas por que não encontram? Normalmente,
é porque eles sentem uma dificuldade de voltar e tentar reparar essas questões, tá? E aí, por isso surgem as crises dentro do casamento e, em alguns casos, até mesmo o divórcio. Veja bem, hoje conversando com Gama, um tema palpitante. E veja que já nesse primeiro bloco, você já está percebendo as razões porque a maioria das famílias vivem hoje em grandes conflitos, vive doente, porque a sua base teve algum tipo de problema de fragmento. Olha, e a proposta hoje aqui, além de estar identificando esses problemas, está mostrando um caminho. E quantas famílias hoje vivem numa grande guerra emocional e pessoas doentes, alimentadas por sentimentos de culpas, porque deixaram os seus pais sem paz, sem a bênção, e como está ensinando o terapeuta familiar, o nosso pastor Alex Alves, acerca desta importância dessa temática. Se você está gostando desse tema, se isso está fazendo bem, e você quer que isto chegue a outras pessoas, então se inscreva no nosso canal, aperta o sininho, faz um like, olha, venha com a gente. Juntos sempre somos mais fortes. Pastor Alex, o senhor que é um homem especializado na terapia familiar, é um psicólogo, um escritor, um homem preparadíssimo. Sociologicamente falando, a família é a base da sociedade. Agora, emocionalmente, psicologicamente falando, por que a família atua como o campo de treinamento? O senhor, na sua especialidade, como que o senhor enxerga a família como um campo de treinamento para tratar dessas pendências? É muito simples entender isso. É porque a família, ela é lá, dentro do contexto familiar, que todo membro de uma vai aprender os seus papéis e as suas funções. Falar de papéis e funções é um assunto assim muito interessante, muito profundo para todo membro de uma família. E afinal de contas, todos nós somos, porque viemos de uma família. Então, a família funciona como um campo de treinamento porque os nossos papéis são treinados lá. As nossas funções ou as funções que vamos exercer na vida também são treinados lá. É como uma equipe de basquete, futebol, né? Antes de ir para um torneio, primeiro eles se preparam. Tem aquele período ali onde eles treinam várias coisas. A família também treina os seus membros. A questão é que os membros, quando são treinados dentro da família, normalmente eles ignoram isso. Eles não aceitam uma correção, até mesmo uma escassez, a falta de algo, porque nós aprendemos até com a falta. Aprendemos com o que recebemos e aprendemos com aquilo que não recebemos. Muito do que nós somos hoje é nada mais, nada menos que reflexo dessa família. E foi nesse campo de treinamento que fomos forjados. É nessa família que forjamos as ferramentas que nós utilizamos na vida. Então, as pessoas elas não conseguem entender qual é o papel dentro de uma família. Assim como não conseguem entender qual é a função dela. Função tem muito a ver com missão. Sabe? E o papel é aquilo que ela exerce naquele momento. Um filho, sabe, numa família de, vamos pensar em, sabe, uma família com 3 filhos, melhor dizendo, tá? Aí tem um que tem ali um papel e uma função. Ele tem um papel e uma função. Cada filho tem. Mas tem um ali que começa a reclamar daquilo,
acha que está muito pesado. Por quê? Esse tipo de argumento? Porque ele não conseguiu entender o papel dele. Ele tem um papel, precisa entender qual é o papel que ele está ocupando ali. Por que ele está ali naquela família? Uma outra coisa que é muito fácil de entender do que eu estou falando é o seguinte: 3 filhos nessa família, aí um vai para a faculdade, se forma em direito, é um advogado, tá? E os outros não. Ele tem um papel. Ninguém nessa família estudou, ninguém nessa família se formou, sabe? E ele conseguiu fazer isso. Ele tem um papel fundamental dentro dessa família. E a função, qual é a função dele? Ele tem a função de levar essa família para um outro nível, para um outro patamar. Agora, isso para ele tem que ser feito, sabe, de forma consciente. Não dá para ele achar que isso é um peso, que isso é uma carga muito pesada. Se ele começar a fazer esse tipo de leitura, ele não compreendeu nada do treinamento dele dentro da família. A questão é que tem pessoas que abandonam empregos, tem pessoas que abandonam faculdade, tem pessoas que abandonam até mesmo a igreja. Até a igreja, abandonam Jesus. Sai de uma igreja, abandona Jesus, por quê? Porque não conseguiu entender qual o seu papel e qual é a sua função dentro de uma família. E isso aqui é importante. Isso é muito interessante. O senhor está tratando num aspecto emocional. Eu estou aqui lhe ouvindo, sendo alimentado, instruído, enriquecido com a sua exposição, mas, ao mesmo tempo, a minha mente está viajando e chegando a alguma conclusão, baseado nisso que o senhor está falando, que é muito primordial. Hoje, um jovem, ele vai para um relacionamento novo, conjugal, além de trazer algumas pendências, esse jovem, ele sequer sabe fazer um cafezinho, porque não foi treinado. Da mesma forma, essa moça que vem não sabe fazer uma refeição, não sabe passar uma peça de roupa, onde não cumpriu o papel no seu campo de treinamento, que é a base da família. Exato. E às vezes o pai e a mãe solicitaram, pedindo, ainda ponderavam, ainda reclamavam e negligenciavam. Sim. E agora, quando chega nesse momento que tem que reproduzir essa prática, sim, aí se tornam ineficazes, inoperantes. Olha como é que isso é abrangente, como é que isso é importante, esse tema que a gente está tendo aqui. Muito amplo, muito amplo, muito amplo mesmo, porque é exatamente como o senhor acabou de colocar. Desde a questão do cafezinho, né, de lavar uma roupa, uma louça, até mesmo quando falta, por exemplo, o arroz, o feijão, falta o biscoito recheado, né? Vamos pensar aqui numa criança que cresceu faltando um biscoito recheado que um dia quis comer, que faltou um danoninho. Tudo isso é treinamento. Porque se hoje alguém pode fazer alguma coisa diferente, é porque foi treinado. Esse treinamento ele é muito abrangente, mais do que a gente possa imaginar. Ele, tem reflexo em várias áreas da vida de um ser humano. Dessa forma, como o senhor acabou de colocar, do café, do lavar da roupa, né, que a moça não quis fazer ou reclamou e tal, até outras coisas assim gigantescas na vida de um ser humano. Isso é muito interessante. Eu espero que esses jovens que sonham em casar hoje possam entender a razão da base familiar, o relacionamento, e entender um pouco mais por que teu pai ou a tua mãe te dão tarefas domésticas,
para realizar e você enxerga como encargos. Tem filhos que dizem, eu estou cansado, eu estou estudando muito, eu não sou escravo, eu não sou uma escrava. Mas o teu pai e a tua mãe jamais quer te explorar e fazer de você um escravo ou uma escrava. Mas eles estão te treinando, te preparando para a vida. E o senhor falou algo aqui muito importante, a questão da escassez. Porque muitas das vezes esse filho, esta filha, quer um tipo de alimento, quer um tipo de cardápio, quer um tipo de sapato ou de roupa, e o pai não tem condições de dar. E isto é uma preparação também, um treinamento, né, que está sendo exposto aqui, para que amanhã no seu casamento surgir algum tipo de dificuldade, você possa conviver de forma mais salutar com as adversidades. Olha os fertilizantes terapêuticos que estão sendo compartilhados hoje aqui no Conversando com Gama. Perceba que nós estamos finalizando esse segundo bloco e está sendo crescente, e em cada bloco uma temática que está gerando uma metamorfose extraordinária e construtiva na história, não só nossa que estamos aqui no Conversando com Gama, mas acredito que até com você que está nos prestigiando neste momento. Pastor Alex, voltando aqui, e principalmente nessa sua especialidade em terapia familiar, eu pergunto aqui ao companheiro, ao amigo, o que cada um de nós, o que nós podemos aprender na família, no seio familiar? Quais lições, quais aprendizagens que nós podemos extrair na família? Então, na família, nós aprendemos sobre relacionamentos, aprendemos sobre crenças, valores. Na família, nós somos forjados, treinados, como já foi falado. A família, ela é essa base que nos projeta para o mundo. Nos projeta para o mundo. A doutora Ilma Cunha, ela escreve no seu livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Ela aborda temas que são bem pertinentes em relação à família. Porque a família, para alguns, pode ser um campo de batalha, mas para outros é um lugar de refúgio. Depende de como as pessoas olham para a família ou querem aprender com a família. A família, ela projeta todas as expectativas nos seus membros, naqueles que estão chegando. Desde do time de futebol, as crenças, a família projeta mesmo. E caminhar com pais dentro dessas projeções traz essa maturidade e também esse equilíbrio emocional para a vida dos seus membros. Então, a família, ela nos ensina sobre tudo. Família, eu costumo dizer que é um lugar de cura. Então, se alguém busca de alguma forma uma cura emocional, precisa olhar diretamente para a família. Não tem como construir uma história hoje, no presente, sem primeiro pensar, olhar para essa família. Isso aqui, pastor, é tão interessante, porque eu vou até ampliar não, aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Porque a gente sabe, tá? E eu não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém. A gente sabe que
Tem filhas que são abusadas pelo pai. Tem filhos que foram abandonados. Sabe? A gente sabe que tem pessoas que foram agredidas assim ao extremo, tanto pela figura paterna, pela figura materna. Eu sei que existe isso. É uma questão a ser tratada? Sim. Mas pode ter certeza. Ter a condição, ao longo de um processo de ajuda terapêutica, ter a condição de ressignificar todas essas dores é fundamental para uma cura. E isso vai sempre remeter esse membro à sua própria família. O fato é que a gente precisa entender o quê? Deus, ele não errou quando escolheu um pai ou quando escolheu uma mãe para essa pessoa. As pessoas podem, um pai, uma mãe, eles podem não ter conseguido dar conta dos papéis ou das funções deles. Mas não é porque um pai não conseguiu dar conta do seu papel ou da sua função que hoje esse homem ou essa mulher precisa repetir as mesmas coisas. Então, viver isso, compreender isso hoje é fundamental. Tem que chegar nesse nível de compreensão, de entendimento, para dar aí uma aceitação de que Deus não erra. Deus não erra. E a família é algo criado, projetado por Deus, para nos ensinar, mas também para curar as nossas emoções. O senhor tocou no assunto, nas suas palavras finais, que está aqui na pauta para fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito ousada, porque todo o nosso momento e a nossa prédica aqui hoje está sendo norteada, conduzida, tendo uma ideia de uma família onde o pai e esta mãe, eles se comportam dentro dos princípios éticos, morais, sociais, emocionais e espirituais estabelecidos. Mas já eu vou fazer uma pergunta ousada ao senhor acerca desses pais monstrificados, dessas mães monstrificadas, que querem fazer dos seus filhos também monstros, deformá-los. Sim. Então, breve, já vou fazer essa pergunta ao senhor. Mas é algo muito interessante nessa temática, em toda essa vertente. O senhor está sinalizando, então, que a família é uma escola? A família é uma escola. A família é até mais do que uma escola. Para ser bem honesto, a família é muito mais do que uma escola. Porque a escola, se a gente pensar em escola, ela vai até um certo ponto da vida de um indivíduo. A família não. A família, onde você vai, você leva ela. A família, onde você vai, ela te acompanha. Eu tenho marcas do meu pai. Eu tenho marcas da minha mãe. A família, ela imprime as suas marcas. Eu tenho a maneira como eu como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu faço as minhas escolhas, seja das cores, seja dos alimentos, a maneira como eu me relaciono com meus filhos, com a sociedade, vem diretamente da família. A família é a primeira sociedade onde nós somos inseridos. A família, ela
formam uma sociedade. Então, se a gente pensar numa escola, é claro, é algo amplo, beleza. Mas a família vai muito além, porque a família, aonde você vai, você está com ela. Você viaja, você está sentando, você se alimenta, os seus gostos são ditados de alguma forma pela família. Para a gente entender isso, pastor, eu vou trazer o assunto aqui um pouco para trás. Veja bem, quando um bebê nasce, ele chega totalmente indefeso no seio de uma família. O bebê dá o seu próprio nome? Não. Quem escolhe o nome de um bebê? Seu pai, sua mãe ou os seus avós. Então, ou seja, essa pessoa não teve a autonomia de colocar o seu próprio nome. É a família que deu. E a família dá, volta a dizer, com base nas suas expectativas. Estou falando uma coisa muito simples, o nome. E é seríssimo. Simples, mas seríssimo. Exato. Então, esse bebê está todo indefeso. Ele depende totalmente da mãe ou do pai. Quem ensina essa criança ao longo do tempo a se alimentar? É a mãe ou o pai. Quem ensina essa criança a andar? É a mãe ou o pai. Nas viagens que são feitas, quando existem, quem leva são os pais. Sabe, nas festas, na igreja, quem leva são os pais. Então, não tem como, em algum momento, alguém falar, não, vou desassociar isso, vou abandonar isso. Não tem como. Isso está inserido, está na corrente sanguínea, praticamente. A família imprime suas marcas. Então, a maneira como eu escolho as cores, alguém pode não acreditar, mas está relacionado à família. Né? Já viu aquela coisa? O prato de comida, como é que funciona? Feijão por baixo, o arroz por cima e a carne em cima. Né? Da onde vem isso? Da família. Aí, engraçado que no casamento é assim, né? Na casa dele, o feijão por baixo, o arroz por cima e a carne mais em cima. Na família dela, o arroz é por baixo, o feijão em cima do arroz e a carne em cima do feijão. E aí, daqui a pouco, ela arruma comida para ele e aí o que acontece? Dá um choque. Né? Por quê? Porque ele fala assim, calma aí, eu vou comer isso assim? Toma um susto. Porque ela trouxe isso da família e ele trouxe isso da família. E o senhor está abordando algo que é muito interessante, que eu estou analisando, essa pergunta que eu lhe fiz, se a família é uma escola, e o senhor sabiamente abriu esse leque, conscientizando-nos que a família é um estilo de vida reprodutivo contínuo. Ou seja, mesmo deixando pai e mãe, ele está reproduzindo o estilo de vida familiar da sua base. Pai e mãe faleceu, ele, enquanto estiver ou ela na terra, estará reproduzindo esse estilo de vida. É uma continuidade dos hábitos, alguns lapidados, sim, mas tem a quantidade. E o senhor falou algo muito aí peculiar, muito sabiamente, acerca de dar o nome. Dar o nome. Então a gente vê, por exemplo, algumas famílias dando nome aos filhos do seu cantor predileto, sim, do seu jogador de futebol predileto, do seu ídolo predileto. E dentro da comunidade cristã, dando nome bíblicos. Correto. Então veja uma expectativa projetada naquela criança. Sim. Aí você vê, mas se não tiver uma base, essa expectativa vai entrar no campo da desilusão. Exatamente. A importância, veja a importância deste tema
onde isso aqui está tratando até de muitas pessoas em crises, porque fizeram projeções em filhos, deram nomes de famosos. Exato. E no nosso caso a gente sofre aí uma crise entre aspas, porque se a gente for nos ambientes onde estão as pessoas reclusas por algum tipo de ato que cometeu que não se enquadrava dentro da legislação vigente do país, a maioria das pessoas tem nomes bíblicos. Exatamente. E o pai, então, projetou na expectativa de ter ali um obreiro, um pastor, um missionário, um pregador, um apóstolo, e de repente essa pessoa entrou por outro caminho. Então, aqui vem um tratamento. Eu estou entendendo que há um tratamento hoje nesse Conversando com Gama, sendo liberado para você, para sua família, para mim, para todos nós, o quanto está sendo enriquecido aqui. Olha, esse terceiro bloco, estamos numa crescente, e essa crescente, o pastor Alex, psicólogo e terapeuta, sempre liberando uma palavra-chave que tem sido, olha, impactante. Nós vamos agora começar mais um bloco aqui de perguntas com o nosso pastor, psicólogo e terapeuta familiar, Alex Alves. E falando nisso, o pastor Alex Alves, ele representa o pastor Silas Malafaia no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Ele é pastor aqui, local da ADVEC São Gonçalo. Ele é o braço direito, a mente, os olhos do pastor Silas Malafaia aqui em São Gonçalo. E está fazendo um trabalho extraordinário, e além disso é um homem muito íntegro, um homem de caráter. E está hoje enriquecendo, conversando com Gama, compartilhando suas experiências, seus conhecimentos nesse tema tão importante. Antes de começar aqui o quarto bloco do Conversando com Gama, eu gostaria de solicitar a você, convidar a você a se inscrever no meu canal, convidar seus amigos, seus familiares, sua rede de amigos para se inscrever no canal do pastor Cláudio Gama e, além disto, apertar o sininho, fazer um like, nos ajudar a levar estas palavras, esta mensagem, esses conselhos, esses fertilizantes, esse bálsamo para todas as pessoas que têm feridas abertas nesta área. Pois bem, aqui o psicólogo Alex Alves fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. O senhor tocou no assunto acerca de violência sexual. Me deparei-me com uma situação no estado do Piauí, num congresso que eu estava participando, e uma jovem, ela totalmente deformada, desfigurada, e ela estava num comportamento totalmente anormal. Ela se reclusou numa posição fetal, não falava, só lágrimas. Levaram, era um congresso muito grande, levaram para uma unidade de saúde. Chegaram lá, não diagnosticaram nada biológico, apenas uma crise de ansiedade. E no final do congresso me chamaram para poder ir dar uma assistência a essa moça. E quando eu percebi a cena que estava diante dos meus olhos, eu entendi que tinha algum problema emocional muito forte. Em resumo, conversando, e quando eu fui conversando e liberando palavras para ela,
ela foi soltando as mãos devagarinho e ela levantou os olhos. E quando ela levantou os olhos, a primeira oportunidade que ela me deu, e eu perguntei por que ela estava assim. E ela teve a ousadia de abrir os lábios e dizer assim: minha mãe me deixou assim. Falei: como assim? Porque minha mãe me disse que era melhor eu ter nascido morta. Esta palavra materna transformou a moça de 16 anos. Ela veio já no Congresso, para o Congresso, morta em si mesma. Deparei-me agora com uma situação de uma moça de 22 anos querendo dar cabo da sua vida, fugindo do seu próprio pai, abusada desde os 6 anos pelo pai, engravidada pelo próprio pai. O pai fez de tudo para abortar a criança e a criança nasceu. E agora essa moça está sem saber o que fazer da vida. Então, dois cenários, uma mãe e um pai, que mataram, não fisicamente, mas emocionalmente, essas pessoas. E o senhor que trata desta área, eu pergunto a Vossa Senhoria, por que é necessário... Eu vou mudar até a pergunta. A primeira pergunta é: como tratar estas pessoas que traz marcas negativas, monstruosas, de um passado não tão longe de nós? E a segunda pergunta, nessa aqui: por que é necessário resolver este passado? Ótimo. Bem, pastor, tanto o primeiro caso quanto o segundo, se percebe a não valorização da vida. Então, dentro de um processo psicoterapêutico com essas duas pessoas, se faz necessário de imediato validar a vida para elas. Fazer com que, através de intervenções terapêuticas, com que elas entendam o valor delas. Porque a primeira coisa que foi retirada de ambas foi o valor da vida, o valor que elas têm. Porque a agressão, ela é uma agressão física, é uma agressão moral. Mas, para além desses dois tipos de agressões, é a desvalorização delas. Então, você percebe que elas chegam dentro de um estágio onde, como se elas não tivessem nenhum valor. Isso aqui é tão interessante, porque quando alguém entende que não tem nenhum valor, elas são levadas verdadeiramente ao fundo de um poço. Então, nos dois casos que o senhor trouxe aqui, primeira coisa é tentar reconhecer o valor desse indivíduo, dessas duas pessoas que foram abusadas, foram agredidas, primeira coisa, ok? E, claro, fazer com que elas consigam sair de uma forma gradativa, com muito cuidado desse lugar que elas estão, a ponto de levar elas a um final de um tratamento, um acompanhamento, aí sim, a uma ressignificação desse passado. Por quê?
Claro, isso aqui eu estou falando, né, respeitando a dor de cada um, porque se faz necessário. Não dá para olhar para uma situação como essa, essas duas, e ignorar, né, essas duas pessoas, esses dois seres humanos. Não, tem que validar a dor delas, mas gradativamente, acompanhando, fazer com que elas saiam desse lugar da dor. Porque o que a dor quer fazer nelas, quer causar nelas, é deixá-las fixas, congeladas dentro desse ambiente, dentro desse lugar que causou uma dor extremamente na alma delas. Então, gradativamente fazer com que elas saiam disso e, na conclusão de um acompanhamento, levar a uma ressignificação do passado que causou. Passado não se cura. Passado não se cura. Passado tem que ser visto para chegar a esse ponto da ressignificação. E o que significa isso? É chegar a um estágio de dar um novo significado para o significado existente. Passado não se cura. Passado é incurável. É incurável. Você não altera o passado. Você tem que reescrevê-lo. Você tem que reescrevê-lo. Você não altera o passado. Aconteceu um fato. Olha só esse caso. A criança nasceu. Olha que situação. Nasceu uma criança. Filho do próprio pai. Você altera isso? Não, ninguém altera. E aonde agora, vou aproveitar esse gancho aqui com o senhor e eu vou fazer mais uma pergunta de confronto. Esses dois casos são de famílias que estão inseridas dentro da igreja evangélica, que se apresentam para a sociedade como crentes ou cristãos e apresentam esse tipo de comportamento. Aí eu te pergunto, por que esse crescimento dentro de uma igreja, do meio evangélico, nas igrejas evangélicas, de pessoas que professam a fé em um Cristo vivo, mas que reproduzem comportamentos nas suas famílias totalmente doentios? Tá, deixa eu só melhorar aqui a minha fala anterior, né? Que eu falei que o passado não se cura. O passado não tem como ser alterado, tá? Okay. Eu falei que o passado não se cura. O passado não tem como ser alterado. Você precisa ressignificar esse passado. Bem, passou durante muito tempo, as pessoas, elas acreditavam que o diabo era o causador de tudo. Elas acreditavam sinceramente assim. E aí, também ignoravam que tinha uma alma. E que essa alma, ela precisava ser tratada e curada. A alma, ela é a sede das nossas emoções. Ela funciona como uma central de armazenamento e também como uma central de distribuição. É na alma que ficam alojados os sentimentos. E aí, as pessoas, elas aprenderam que não precisam dar ou validar os seus sentimentos. Então, o que eles faziam com os seus sentimentos? Eles camuflavam, eles escondiam as suas dores. Eles escondiam, camuflavam e se utilizavam, inclusive, da palavra de Deus para camuflar as suas dores. Por exemplo, você vai ver que... Eu vou chegar onde o senhor perguntou. A Bíblia diz que em João 11, 35, Jesus chorou. Jesus está expressando um sentimento. Está num lugar onde o seu amigo tinha morrido. Está vendo as suas amigas ali, Marta e Maria mortas, mas ele chorou. Ponto final. Ninguém fala mais depois disso. Ele está aqui como um ser humano, 100% homem, 100% Deus, mas na sua humanidade ele chorou. Está expressando um sentimento. Mas as pessoas acreditavam que não tinha como expressar sentimentos.
e que o sentimento tinha que ser escondido, deixado de lado, ignorado. Sabe o que acontece? Esses sentimentos, eles se acumulam dentro de uma alma e ao longo de um tempo, eles aparecem, sabe, camuflado de uma outra com algum tipo de comportamento. E qual é o comportamento? Esse comportamento perverso. Esse comportamento doentio a ponto de olhar até mesmo para uma filha e abusar da própria filha. É esse comportamento como dessa mãe que verbaliza para essa filha que ela deveria ter nascido morta. O que é isso no comportamento dessa mãe e no comportamento desse pai? É o reflexo das feridas da alma desses indivíduos, que acreditaram que bastava aceitar Jesus e que tudo isso estava resolvido. É claro, quando você entrega a vida a Cristo, você se torna uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Eu creio nisso, isso é uma verdade. Só que você não pode esquecer que existe uma alma, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Então, o corpo, essa matéria que veio do pó e vai voltar para o pó. O espírito, ele se conecta com Deus. Então, alguém aceitou Jesus, claro, o Espírito de Deus se conecta no espírito do homem. Agora, a alma, ela fica ferida. E a alma, ela se relaciona com o mundo exterior através dos sentidos. Então, essa alma fica marcada com aquilo que vê, com aquilo que toca, com aquilo que ouve. Porque ela se relaciona com o mundo exterior pelos sentidos que temos. E ela fica ferida, ela é machucada, tem ódio, tem raiva, tem ira, tudo alojado dentro da alma de um ser humano e as pessoas não tratam isso. Elas acreditam que está tudo resolvido. Só que elas esquecem que elas aceitam a Cristo, mas não permitem nem Jesus tocar ou agir dentro dessa alma. E continuam com aquele sentimento ali camuflado, escondido, e em algum momento aquilo aparece. Porque não dá para manter aquilo prisioneiro durante muito tempo. E aí isso surge exatamente nesse comportamento perverso, nessas agressões, nessas atitudes assim que são horríveis e as pessoas ficam assim, mas por que isso acontece? É porque alguém acreditou sinceramente que estava tudo resolvido e na verdade não estava. Aí aflora o monstro que alimentaram durante o tempo todo. Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Nunca saiu daquela pessoa. Sempre nutriu pensamentos perversos. Sempre nutriu, comportamentos distorcidos. E aí, sabe qual é a questão? É que de alguma forma alguém disse, não, o diabo está furioso. Não, é o inimigo. E na verdade é o ser humano que precisa deixar doente. Sabe? Olha, terapeuta familiar, Alex, pastor de igreja, amigo que está aqui hoje nos prestigiando com a sua presença nesse tema tão importante para a sociedade pós-moderna. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e passou tão rápido, mas como a gente está inserido dentro de uma cultura sócio-cristã, eu vou perguntar ao senhor, fazer a última pergunta nesse bloco, e a gente vai finalizar aí num toma lá da cá com Gama. A pergunta que eu faço neste tema, família emocionalmente saudável. E a gente vem mostrando uma série de sinalizações, de diagnóstico. A pergunta que eu faço é o seguinte: o retrato da igreja moderna é o retrato da família? Ou seja, hoje deparamos com igreja local doentes por causa dessas famílias que estão doentes. O que o senhor me diz?
há uma similaridade nisto ou eu estou equivocado? Não, tem toda a razão. Toda a razão. Porque, como eu disse aqui no início, a família ela é a base dessa sociedade. É lá onde a primeira sociedade, né, ela ganha vida. Então, a igreja é formada por famílias. E aí, vale ressaltar que, mesmo que em uma igreja tenha apenas um membro de uma família, ali está uma família. Porque aquela pessoa representa uma família. Ok? E exatamente o que você disse. A igreja é um reflexo desse adoecimento na família. Olha como a gente está aprendendo aqui, porque muitas das vezes nós terceirizamos os acontecimentos negativos apresentados na igreja local a Satanás. E a gente está chegando à conclusão que não dá para terceirizar isto ao diabo. E essas evidências negativas, doentias da igreja local, é uma reprodução das doenças expressas pelas famílias que estão inseridas dentro da igreja. E aqui fica um alerta para que a gente venha rever os nossos conceitos e tomar uma atitude, porque todo o nosso reflexo familiar vai contribuir tanto positivamente ou negativamente ao ambiente que estamos inseridos. Olha a importância da família ser saudável, né? Muita coisa. E interessante que hoje há uma ação orquestrada num aspecto mundial para desconstruir Sim. a estrutura, a base de uma família. Exato. Se a gente está visualizando todos esses sintomas sendo refletidos sociologicamente, culturalmente, educacionalmente, financeiramente e até mesmo eclesiologicamente, e nesse caso psicologicamente, imagine a estrutura, a base da família destruída mundialmente. O caos. Exatamente. Olha, isso aqui fica até como um alerta para que a gente possa pensar. E o nosso tempo está findando, lamentavelmente. Está muito legal, mas lamentavelmente teremos outras oportunidades aqui. Legal. E mais para frente, quero ver na sua agenda para a gente tratar aqui sobre essas monstruosidades Sim. no seio familiar. Ok. Como essa moça que eu falei, como uma moça que é engravidada pelo pai, quando é abusada sexualmente, ainda que não é engravidada, mas é abusada. E não é só o pai com a filha, às vezes é o pai com o filho. Sim. O que isso reflete, essas monstruosidades, Sim. ao ponto de um filho ser espancado. Correto. E a gente vai tratar disto. Nós temos um caso que foi repercussão mundial também, de um garotinho que foi violentado pelo padrasto. Sim. Então, a gente violentado fisicamente, brutalmente, de ir a óbito. Então, a gente vai voltar aqui para tratar dessas monstruosidades no seio familiar. Ok. Numa visão tanto bíblica quanto psicológica, para alertar essas pessoas. Mas, rapidinho, para encerrar aqui o Conversando com Gama, um toma lá da cá com Gama, o sim ou não
e 30 segundos para fazer aí um comentário. Tá bom. O que é uma família emocionalmente saudável para o senhor? É uma família que é constituída com maturidade. Maturidade entre os seus membros. Também como autonomia. É quando os membros de uma família conseguem adquirir a sua autonomia. E o que o senhor chama de maturidade familiar? Maturidade familiar é a capacidade de superar e suportar as frustrações da vida. A capacidade De superar e suportar as frustrações da vida. Da vida. A vida vai ter frustrações. O senhor acredita na família? Acredito na família. Acredito na família, a família ela é constituída por Deus, dada por Deus, e ela é a base de uma sociedade saudável. E o que o senhor me diz hoje acerca desse filho, desta filha, que teve o seu lar fragmentado, o pai optou por um caminho, a mãe optou por outro caminho? Qual é a sua palavra para este perfil de família? A minha palavra para esse perfil de família é que, de alguma forma, eles, claro, busque ajuda. Não ignore uma ajuda, mas também tenha a convicção e a certeza que Deus é poderoso para restaurar, para curar e para fazer tudo novo. O Pai Celestial nunca abandonou essa filha e essas duas filhas, na verdade, né? Nosso Pai Celestial nunca abandonou. E Ele sempre cuidou. Se elas estão vivas, se elas estão de pé, é porque tem um Deus dando a elas uma oportunidade de fazer, de construir uma história diferente e saudável. Qual é a contribuição que a família pode dar à sociedade e à igreja evangélica? A contribuição de homens e mulheres equilibrados, sarados e prontos para chegar em patamares mais elevados. Como diz o salmista, que os filhos são como flechas na mão de um valente. Então, no seu conceito, família saudável, sociedade saudável. Família saudável, igreja saudável. Família saudável, igreja saudável, sociedade saudável. É assim hoje que a gente termina mais um Conversando com Gama, acreditando sempre que a família é um projeto divino e que a sociedade reproduz aquilo que está no seio familiar. Hoje, a sociedade tem colhido frutos negativos, árduos, desesperadores, tristes, porque a base familiar, de uma forma muito forçada, tem sido desconstruída. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, acreditamos que ainda tem famílias estruturadas, e através dessas famílias tem contribuído para um bem melhor em toda a sociedade. Sabendo que família saudável, sociedade saudável. Família saudável, você tem possibilidade de construir uma história saudável. Família saudável emocionalmente, é possível você criar uma família, construir uma família também saudável emocionalmente, proporcionar no ambiente social e cultural que você está inserido saúde emocional e na igreja que você faz parte também saúde. O tema de hoje, família emocionalmente saudável. E eu quero agradecer muitíssimo a sua participação.
Pastor, psicólogo, terapeuta, escritor Alex Alves, não tenho palavras para agradecê-lo por sua generosidade, abrir mão da sua agenda, reservar esse tempo para estar aqui enriquecendo, conversando com Gama. E agora, suas palavras finais, pode deixar seu contato para quem quiser te convidar para levar nas instituições, seja seculares, educacionais, religiosas, para dar palestra, ajudar essa geração a construir uma família emocionalmente saudável. Pastor, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder participar aqui, do Conversando com Gama. Para mim é uma honra muito importante. Também quero aqui mandar um beijão para minha família, Maravilha. Minha família, minha esposa Gisele, também para o Guilherme, para a Alice, para a Aline, para o Rafael, meu genro, minha neta Ana Raquel, meu neto Miguel Azaf, uma família linda que Deus tem me abençoado. E meu contato é o 21 96 47 58 189, tá? Será um prazer poder participar com você. Espero ter acrescentado e abençoado a sua vida. Acrescentou muito. Amém. Muito obrigado você, muito obrigado a essa família do Ministério do Pastor Cláudio Gama. Aqui fica mais um Conversando com Gama. Lembrando sempre, venha com a gente porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. E acredite, em Deus faremos proezas. Até o próximo Conversando com Gama.